Oi, meu nome é Rebeca Souza e no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma aula sobre os ensinos básicos que todo cristão deve saber. E a aula de hoje vai ser a aula que fala sobre a fé. Nós já vimos algumas aulas, tem uma playlist aí, se você não viu as aulas anteriores, tem uma playlist aí no canal só com as aulas, com ensinos básicos, bíblicos, que todo cristão deve saber. Se você é um cristão, se você é um novo convertido, você precisa aprender esses ensinos básicos que a Bíblia dá para nós, para você poder entender mais sobre a sua fé e sobre o Deus que você serve. Então, elas são aulas muito importantes para novos convertidos. E não só para novos convertidos, mas elas também são aulas importantes para aqueles que já têm algum tempo já de caminhada no Evangelho. Porque é sempre bom a gente estar voltando e revendo de novo o caminho por onde a gente passou, que é para a gente poder se lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu e etc. E a frase de hoje diz assim: a fé é o pássaro que sente a luz quando a alvorada ainda está escura. Ainda nem amanheceu, o sol nem brilhou. Mas mesmo assim, essa ave ela já sente nela a luz e o calor daquele sol que ainda vai chegar, porque ela tem certeza de uma coisa que ela ainda não viu. E para a gente poder começar, eu quero ler aqui com vocês uma passagem que fica no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa passagem aqui, talvez você, de tantas pessoas falarem, você já tenha decorado, né, esse versículo, e talvez ele esteja um pouco diferente do que você decorou, mas é apenas a tradução, porque a tradução que é mais usada por aí, a mais comum, é a Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA, ou então a Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, a ARC. Mas aqui eu costumo usar a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ela tem uma tradução que traz algumas palavras que são mais comuns para nós, né? A Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida, ela tem algumas palavras que as pessoas usavam no tempo que essas bíblias foram feitas, né? Palavras mais difíceis e tal. Mas aí, para nós hoje, isso é uma explicação assim bem básica, bem simples, bem por cima para você entender. Então a NVI, assim como a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, se eu não me engano, e tem a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é a NTLH, e algumas outras também, elas trazem uma tradução num sentido mais fácil da gente entender, mas dizendo a mesma coisa. E aí esse versículo diz, o que é a fé? Ele vem nos explicar, ele começa nos explicando o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós nem recebemos ainda, mas nós temos certeza que aquilo vai chegar. Então isso é a fé. E é a prova das coisas que não vemos. E isso ele está falando, a gente pode trazer, é claro que é o mais óbvio, o mais simples, para a volta de Cristo, né? Nós podemos trazer para a pessoa de Cristo, a sua obra. Nós não vemos que Cristo morreu na cruz, mas a Bíblia nos diz, e por isso nós temos fé nisso. E é claro que a ciência ela também vem mostrar que Cristo sim, ele existiu. Não tem como no mundo alguma pessoa dizer que a pessoa de Jesus Cristo nunca existiu. Porque é comprovado historicamente, você pode pesquisar em qualquer livro de história ateu, e eles vão mostrar que sim, a pessoa de Jesus Cristo existiu, e sim, ele morreu. Ele não teria como não ter morrido. E a Bíblia nos fala sobre isso, e nós não vemos Cristo. Já faz 2000 anos, e nós não vemos Cristo, mas nós temos fé que ele veio. E principalmente, nós temos fé que ele ressuscitou. Muitos da história vão dizer que não, que Cristo não ressuscitou, ou que foi apenas um espírito, não era ele em carne e osso. Mas sim, Cristo, ele ressuscitou. E nós temos fé nisso, porque a palavra nos diz. E isso não é uma fé cega, porque Deus, ele nos dá provas todos os dias,
de que as suas palavras são reais, as suas palavras são verdadeiras, de que tudo que tem aqui na Bíblia é real. O tempo vai se passando e cada vez mais nós vemos a ciência comprovando aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. Então, a Bíblia nos diz que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos nisso. E ela nos diz ainda que Jesus um dia voltará. Nós temos vários versículos no Velho Testamento nos mostrando que um dia o Messias viria, que nasceria de uma virgem na pequena cidade de Belém. E ele veio. Então são centenas e centenas de passagens que nos mostram que o Cristo viria a primeira vez. E ele veio. Então, nós temos no Novo Testamento mais de um triplo de passagens mostrando que ele vai voltar uma segunda vez. Então, se da primeira vez ele disse que viria e veio, por que nós não podemos crer se no Novo Testamento ele diz o triplo de vezes que ele voltará? Por que nós não vamos crer que ele voltará? Se menos passagem disse que ele nasceria e ele nasceu, então mais passagens dizem que ele voltará e nós temos que crer nisso. A palavra nos conta isso e nós precisamos esperar isso, que um dia Jesus vai voltar, vai ressuscitar todos aqueles que morreram com Cristo, aqueles que foram salvos desde o tempo de Adão até o tempo da última pessoa que vai morrer na história da Terra, e ele vai ressuscitar essas pessoas que foram salvas e num corpo transformado, parecido com o corpo dele, um corpo que venceu a morte e que não sofre mais dor, nem chora, e nem sofre, e nem tem tristeza, nem nada dessas coisas. E ele vai transformar os que estiverem vivos, então todos subirão para reinar com ele. O Novo Testamento é muito claro em nos dizer essas coisas. E nós precisamos ter fé nisso. Se nós dizemos que somos cristãos, que cremos em Deus, que temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então nós precisamos ter fé nesses assuntos que a Bíblia nos diz. Porque a Bíblia é a palavra do próprio Deus. 2 Pedro diz que homens escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que eles escreveram aqui, apesar de serem mais de 40 autores diferentes, que viveram numa época de alguns mais de 2.000 anos, mais de 1.500 anos de diferença um para o outro, homens que muitas vezes nem se conheceram, né? Nós temos tudo isso lá explicando na primeira aula, você pode dar uma olhada lá na primeira aula e na segunda aula, que são duas aulas, duas partes da aula sobre a Bíblia. Então, com tudo aquilo, apesar deles terem vivido alguns em épocas totalmente diferentes, como por exemplo Moisés, que escreveu Gênesis, e João, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, e eles dizem a mesma coisa, porque não foi coisa da cabeça deles, mas foi o Espírito Santo de Deus que inspirou no coração deles, na cabeça deles, na mente deles, para que eles pudessem escrever essas palavras. E essas palavras são, portanto, a palavra do próprio Deus. Portanto, nós devemos crer nela. E quando nós temos fé, mesmo não vendo, quando nós acreditamos e temos uma plena certeza disso, uma tremenda convicção disso, mesmo não vendo, não tendo às vezes até provas de que isso vai acontecer, porque claro que a Bíblia nos dá provas e a natureza nos dá provas que a Bíblia é real. Então se a Bíblia fala também sobre a volta de Jesus, ela vai ser real também. A Bíblia não mentiria apenas sobre a volta de Jesus, sendo verdadeira em todo o resto, né? A volta de Jesus, como a Bíblia fala, ela é real e ela vai acontecer. E quando nós temos plena certeza disso, mesmo não tendo nenhum sinal, nenhuma prova de que isso vai acontecer, nenhuma prova, né? Porque a Bíblia nos dá provas, isso nós chamamos de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza da nossa esperança. Eu tenho plena convicção de que Cristo vai voltar. E é a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo Cristo não veio pessoalmente até mim e me disse, olha, eu vou voltar, e ele não me deu prova escrita e sinais que eu pudesse mostrar para o mundo e o mundo pudesse ver e automaticamente crer sem nenhuma sombra de dúvida. Ele não veio fazer isso para mim, mas ele mostrou isso na palavra de Deus. E Deus revelando ao meu coração através do seu Espírito. Então ele me mostra isso e eu creio. Eu creio nisso com uma convicção tremenda. Isso é fé. Essa é a fé. Então vamos ver aqui. A definição de fé.
o que é a fé? No dicionário, segundo o dicionário normal de português, você for olhar, diz que a fé é confiança total em alguém ou algo sem evidências de que isso é real. É o contrário da dúvida, da incerteza e da incredulidade. Então, fé, ela é o contrário de dúvida. Fé, ela é o contrário de incerteza. Quando eu duvido, quando eu não tenho certeza, quando eu ainda não acredito naquilo, então eu não tenho fé. Porque fé é acreditar 100%. Fé é ter total confiança, mesmo que eu não tenha tido evidências físicas que me mostrem que isso é real. Na palavra que é usada no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra que é usada para fé, que é a nossa palavra em português, é a palavra pistis, que significa fidelidade, lealdade ou confiança. Portanto, em várias passagens do Novo Testamento, nós podemos tratar a fé como confiança. Podemos ler a palavra fé, por exemplo, às vezes como confiança. Ele teve fé em Deus, ele teve total confiança em Deus. E aí, o que ele nos diz também? A fé cristã, ela implica em crer nas Escrituras, que é a palavra de Deus, e em todos os ensinos de Jesus. Então, se eu sou um cristão, eu sigo a Cristo, eu sou um seguidor de Cristo, imitador de Cristo. O que significa cristão? Cristão significa pequena imagem de Cristo, ou um pequeno Cristo, ou imitador de Cristo. Então, se eu sou um cristão, e eu digo que eu reflito em mim a imagem de Cristo, né? A imagem de Cristo reflete em mim para as pessoas. Então, eu preciso crer no que as Escrituras dizem, porque ela é totalmente a palavra de Deus. E ela, em todos os ensinos de Jesus, também são a palavra de Deus. Eles nos mostram a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós, como Deus é, como Jesus é. Então, se eu digo que sou um cristão, eu preciso crer no que as Escrituras dizem. E isso é muito importante porque, às vezes, nós cremos apenas no que os outros falam. Veja como é importante isso. Às vezes, as pessoas vão para os templos adorar em seus cultos e vem um pastor, um pregador, e ele fala, e a pessoa simplesmente acredita naquilo que o pastor ou pregador lhe falou. E ela acredita tanto naquilo que ela não vai por si própria olhar na Bíblia se realmente aquilo que o pastor ou pregador lhe falou realmente é aquilo que Cristo tem para dizer para ela. Mas nós precisamos fazer isso, porque a palavra de Deus para nós, que vai fazer surgir e aumentar a nossa fé, é a palavra que tem na Bíblia. E os homens, eles são falhos. Eu sou falha, você é falho. Nós somos pecadores e nós podemos cair e errar a qualquer momento, mesmo que não seja de propósito, porque nós ainda estamos nesse corpo, que é um corpo corruptível, e nós podemos pecar e falhar a qualquer momento. Então, nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. Nós precisamos o tempo todo verificar o que a Bíblia diz para saber se o que aquela pessoa me ensinou, se realmente é o que a Bíblia diz, que é inclusive o que eu indico para você fazer agora. Eu estou lhe mostrando aqui essas coisas aqui e eu digo que é sobre a palavra de Deus. Então você deve na sua casa procurar uma Bíblia, um livro da palavra de Deus e verificar se tudo que eu estou lhe dizendo é realmente aquilo que diz na Bíblia. Porque eu também sou falha, eu também sou pecadora. E eu tento estudar bastante e ver bem direitinho para mim não falar que nenhuma bobagem para vocês. Não falar nada que esteja em desacordo com a Escritura. Mas eu sou um ser humano, sou falha, eu sou pecadora. E às vezes, mesmo que eu não queira, eu posso estar errada em alguma coisa. Então, é de extrema importância que você, por si mesmo, verifique na Bíblia se o que eu estou lhe dizendo está exatamente como diz lá na Bíblia. A fé foi o tema principal da Reforma Protestante. Tudo começou quando Lutero leu Romanos 1:17. O que diz em Romanos 1:17? Vamos ver. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou uma justiça que é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
a fé, ela foi o tema principal da Reforma Protestante. Quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero era um monge católico que viveu lá por volta do século XV ou XVII, mais ou menos, posso estar um pouco enganada entre a data, mas se eu não me engano acho que foi no século XV. E ele tinha uma responsabilidade de ensinar sobre a Bíblia. E aí ele lendo as escrituras para poder ler a Bíblia, ele leu Romanos 1,17. E por que essa passagem foi tão importante para Lutero? Essa passagem que fala sobre a fé. Porque Lutero, ele tinha uma dificuldade muito grande dentro de si em se relacionar com Deus. O que eu quero dizer? Que Lutero, ele tinha aprendido que a sua salvação ele ia conseguir mediante as obras. Então ele tinha que ser bom o suficiente para obter a sua salvação e para poder manter a sua salvação. E ele ficava noite e dia com uma crise dentro dele muito grande, porque ele via que ele nunca conseguia ser perfeito o suficiente para agradar a Deus. E ele ficava lutando com isso, porque ele não via Deus como um pai amoroso, misericordioso, bondoso. Não, ele via Deus como um homem, um ser severo, um ser tremendamente exigente, do que Deus é exigente, mas não do jeito que Lutero via, e que um erro de nada que Lutero fizesse, ele já perderia a sua salvação, já seria condenado ao inferno e tal. Então ele tinha uma crise muito grande dentro dele a respeito disso. E um dia ele lendo Romanos 1,17, o que ele viu? O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas obras, mas o justo viverá pela fé. Como é que o justo vai ter a vida eterna, viverá eternamente com Deus? É pela fé, não é pelas suas obras. Porque a justiça de Deus é de fé em fé. E o que ele quer dizer? Quer dizer que para você ser justo diante de Deus, você precisa apenas ter fé. Não que você mesmo será justo pela sua justiça, mas se você tiver fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador, como aquele que pode perdoar todos os seus pecados, como aquele que pode lhe comprar do pecado, como aquele que pode lhe dar a salvação e como aquele que pode manter a salvação em você, lhe manter a salvo, lhe resguardar, lhe preservar do mal. Se você tiver fé em Cristo, então a justiça dele, ele como homem justo, o 100% justo e o único justo, então a justiça dele se verá em você. Quando Deus olhar para você, Deus não vai olhar a sua injustiça, a sua pecaminosidade, mas Deus verá a justiça de Cristo em você, porque você teve fé em Cristo. Por isso que ele diz, o justo viverá pela fé. Não porque nós somos justos, mas porque quando nós temos fé, a justiça de Cristo vem em nós. Quando Deus olha para nós, ele não nos vê mais, mas ele vê em nós a justiça de Cristo, porque nós tivemos fé. Porque a justiça é de fé em fé. O justo viverá pela fé. E foi isso que Lutero viu. Então, depois que Deus abriu a mente dele e ele percebeu isso, aí começou toda aquela revolução que teve, porque ele era um monge católico. Então Lutero, ele veio e falou sobre as indulgências, ele veio e falou sobre o purgatório, e ele veio e falou sobre vários tipos de assuntos. Então a Igreja Católica, ela excomungou Lutero, ou seja, ela expulsou Lutero, ela tirou Lutero da comunhão com a Igreja Católica, né? Ele foi expulso e ele começou a pregar o Evangelho. E ele fez as teses dele, que são resumidas nos 5 solas, mas são mais de 90 teses. Ele fez as suas teses, ele pregou lá num lugar onde todo mundo pudesse ver, no lugar de maior alcance das pessoas. E a partir daí começou-se a pregar o Evangelho e tal, e a igreja voltou ao que era como antes. Claro que não como era no tempo da igreja primitiva, mas a igreja voltou de novo a começar a andar pelo caminho correto, e daí surgiu a religião protestante. Não era o objetivo de Lutero fundar uma nova religião, ele apenas queria que a igreja se consertasse e voltasse a viver do jeito que a Bíblia dizia. Mas a igreja não aceitou ele, a igreja expulsou Lutero, e expulsou todos aqueles que acreditavam no que Lutero acreditava. E muitos foram mortos também por causa que acreditavam, porque acreditavam no que Lutero acreditava, no que Lutero pregava.
Então, a partir daí, eles foram expulsos da Igreja Católica e aí surgiu essa nova religião que, na verdade, só era voltando ao que Cristo, era a Igreja tentando voltar ao que Cristo tinha ensinado nos seus ensinos, ao que Deus ensinava na sua palavra. Então, para você ver o quanto que esse assunto da fé foi tão importante na Reforma Protestante. E hoje nós somos separados dessa igreja, nós somos agora conhecidos como evangélicos, somos os cristãos, por causa de que Deus usou Martinho Lutero, no século XV, para ensinar às pessoas que a salvação não é por obras, e que você não mantém a sua salvação por obras, mas a sua salvação é pela fé em Cristo, e que Jesus Cristo, através da sua obra, do seu poder, pode manter aqueles que são salvos, e pode preservá-los do mal. E em que consiste a fé? A fé consiste em 3 coisas. Primeiro, compreender, entender. Uma fé cega é inútil. Nós não podemos crer em algo só porque alguém disse que é assim. Por exemplo, vamos supor que eu esteja em um lugar. Eu estou num ponto, num lugar. E eu quero ir para tal cidade. E aí uma pessoa vem e diz para mim, olha, vai por esse caminho aqui. E aí eu simplesmente vou. E eu sei se aquele caminho está correto? Eu nem sei, nem tenho provas para me saber se aquele caminho realmente é correto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um mapa para eu poder olhar no mapa e dizer, realmente o que a pessoa me disse está correto. Então, não, olha, se eu tivesse seguido o conselho dessa pessoa, eu teria me perdido, eu teria caído num buraco, eu teria ido parar em um lugar perigoso. Então, eu não posso apenas seguir alguma coisa simplesmente porque alguém me disse. Mas eu preciso pegar um mapa, preciso pegar as instruções, o manual, que vai me ensinar e vai me dizer se realmente o conselho daquela pessoa é realmente o que eu devo seguir. E o nosso mapa é a Bíblia. Então eu não posso dizer que creio em Deus simplesmente porque alguém veio e me falou, olha, Deus é assim, 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 assim. Que eu vou e acredito nisso? Não, eu preciso ver na Bíblia Sagrada se o que aquela pessoa disse é realmente o que tem na Bíblia. Porque, por exemplo, há religiões por aí que ensinam que Jesus não é Deus. E se eu não for investigar na Bíblia e for acreditar simplesmente porque eles me disseram, então eu vou cair num erro. São cegos guiando cegos. E eu vou cair no mesmo buraco que eles vão cair. E tem religiões, por exemplo, que dizem que Jesus não ressuscitou. Que quando Jesus esteve 40 dias ainda com os discípulos depois da sua morte, ele não estava em corpo físico, em carne, como nós somos. Mas era apenas o Espírito de Jesus. Era uma espécie de fantasminha. E aí, se eu não leio na Bíblia, eu vou simplesmente acreditar no que me disseram, então eu vou ter uma fé cega. E uma fé cega é inútil. Eu não posso dizer que creio em Deus baseado somente no que me disseram. Porque eu posso estar crendo num Deus diferente do Deus verdadeiro. Ou eu posso estar adorando Ele de uma maneira que Ele não quer. Porque Deus, Ele exige uma específica adoração. Ele quer que nós o adoremos de uma maneira específica. E isso eu vou saber na Bíblia Sagrada. E eu não posso adorar a Deus da maneira que eu bem quiser. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Uzá. Quando o rei Davi foi atrás de pegar a Arca da Aliança de novo, que os filisteus tinham levado na guerra, naquela guerra que foi mortos os 2 filhos de Eli, depois Eli soube, morreu também, então Samuel ficou no lugar de Eli. E então tinham levado a Arca da Aliança, e Davi vai e traz a Arca da Aliança de novo, mas Davi não fez especificamente do jeito que dizia nas regras da palavra de Deus. Davi fez da maneira que ele achava melhor. Então Davi, ele chamou os melhores músicos. Davi, ele pegou os melhores animais para carregar a Arca da Aliança. Davi, ele foi com músicas e danças, adorando e glorificando e dançando para adorar a Deus. Davi, ele pegou materiais novos para poder trazer a Arca da Aliança até de novo o seu local, que era lá no tabernáculo. Mas o que aconteceu? Davi, ele deu o seu melhor. Ele fez da melhor maneira que ele pode fazer. Mas não era da maneira que tinha escrito na palavra de Deus. Então, Deus permite que um dos bois pise num buraco e a Arca da Aliança tombe para o lado.
Então vem usar na sua melhor intenção. A intenção dele era que a Arca da Aliança não caísse no chão, porque lá era onde estava a presença do Senhor. Então ela não caísse no chão, não fosse profanada, não ficasse impura com a sujeira do chão, não se ferisse, não tivesse nenhum arranhão, nem nada se quebrasse. E Uzá põe a mão para segurar a Arca da Aliança. E o que acontece? Deus mata Uzá. Então veja, eles fizeram da melhor maneira que eles puderam. Eles entregaram o melhor do seu coração, mas não foi especificamente como Deus tinha dito. Então Deus os puniu. Por quê? Porque a minha adoração a Deus tem que ser da maneira que Ele quer, e não da maneira que eu acho que é o certo. Mas como que eu vou saber disso se eu não olho na Bíblia? Então eu preciso estudar a Bíblia, não somente ler, mas estudar a Bíblia, para que eu possa aprender a adorar a Deus da maneira correta. Então a minha fé não pode ser uma fé cega. A minha fé, ela tem que ter uma base. Apesar de a fé ser a prova das coisas que não vemos, a fé significar total confiança em algo ou alguém, sem precisar ter evidências de que isso é real, apesar disso, a minha fé não pode ser uma fé cega. A minha fé tem que ser baseada no que a palavra de Deus ensina. Então, essa é a primeira parte no que consiste a fé, em compreender, em entender quem eu estou adorando e de que maneira eu devo adorá-lo. A segunda parte é aceitar. Depois que eu recebo o conhecimento, eu sei quem é que eu devo adorar, eu sei quem é que eu digo que é o meu Deus. Eu recebi esse conhecimento. Eu preciso reconhecer e aceitar aquilo como verdadeiro. Esse foi o problema dos fariseus. Muitos fariseus, eles até reconheceram que realmente Jesus poderia ser o Messias das Escrituras, mas eles não quiseram aceitar, porque o coração deles estava corrompido pela ganância, corrompido pela avareza, corrompido pela inveja. O que era importante para os fariseus era a sua posição, eram os seus cargos. Qual era o medo dos fariseus? Era que as pessoas acreditassem em Jesus, e então Roma viesse e tirasse deles a sua posição. Foi isso que eles disseram. Se as pessoas acreditarem neles, Roma vai vir e vai tomar de nós a nossa posição e a nossa cidade. Porque nós somos importantes na cidade de Jerusalém. Mas se as pessoas acreditarem nesse Jesus que está se dizendo de Messias e de Filho de Deus, nós vamos perder a nossa posição. Então, alguns fariseus até acreditavam que Jesus Cristo realmente era o Messias, mas não aceitavam, não confessavam ele como Messias. E, inclusive, a Bíblia nos diz que muitos dos fariseus acreditaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, mas não assumiram isso, porque tinham medo dos outros fariseus, porque eles tinham decretado que se alguém viesse dizendo que sim, Jesus era o Messias e deveria ser adorado e obedecido, então eles seriam expulsos das sinagogas, igual que fizeram com Martinho Lutero na Igreja Católica. Martinho foi expulso da Igreja Católica. E os fariseus naquele tempo, que dissessem que criam em Jesus como Messias, como o novo rei de Israel, na verdade o verdadeiro rei de Israel, eles seriam expulsos das sinagogas, que eram as igrejas para eles naquele tempo. Nós temos que lembrar que o templo não era um lugar de ensino, que as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus, tipo a escola dominical hoje. Mas o templo era apenas o lugar dos sacrifícios. Os judeus iam ao templo fazer sacrifícios. E dentro do templo havia a Arca da Aliança, que era ali onde estava a presença de Deus. Já que Jesus ainda não havia descido, não havia morrido, não havia ressuscitado, o véu ainda não havia se rasgado, a salvação pela fé, pela graça, ainda não estava totalmente revelada. Então a presença de Deus ainda era na Arca da Aliança. Quando Jesus morre, que ressuscita, na verdade, quando Jesus morre, a Bíblia diz que quando ele disse, está consumado, e entregou ao Pai o seu Espírito, o véu no templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significava? Que agora a presença de Deus não estava apenas lá dentro do Santíssimo, na Arca da Aliança, mas a presença de Deus havia se espalhado para todos aqueles que crescem em Jesus como Messias. E aí então depois passam alguns dias, Jesus sobe aos céus,
Passam alguns dias, o Espírito Santo desce e começa a habitar nos homens. E agora Deus, a presença de Deus não habita apenas em um lugar específico naquele templo, mas a presença de Deus agora habita em todos aqueles que foram salvos e que foram agora adotados como filhos de Deus. Mas os fariseus, muitos, apesar de até reconhecerem, não aceitavam e não confessavam. Então, para mim poder ter a fé e a minha fé ser verdadeira, ser completa e ser real, a minha fé, primeiro eu preciso entender quem é que eu digo que estou adorando. Segundo, eu preciso reconhecer que realmente ele é quem diz que é. É como voltamos à simbologia do caminho. A pessoa veio e me disse, olha, para você chegar em tal cidade que você quer chegar, você vai aqui por esse caminho aqui. E eu pensei, nossa, eu não posso ter uma fé cega, não posso acreditar sem saber que é real. Então eu peguei o mapa e olhei o mapa. Agora eu tenho que ver, tenho que pensar comigo, nossa, a pessoa me disse, o mapa diz que é. Então eu confio nessa pessoa ou não confio? O mapa até tá dizendo, mas será que eu aceito essa informação do mapa como verdadeira? Eu aceito isso que essa pessoa me disse e que está de acordo com o mapa como verdadeira? Então eu preciso aceitar aquela informação como verdadeira. E a terceira parte é que eu preciso confiar. Depois que eu sei quem é que é Deus, quem é que eu digo que estou adorando, e eu reconheço, realmente, ele é Deus, eu aceito, ele é Deus, Jesus realmente é Jesus, é o Messias, é o Cristo, é o Salvador. E se eu não crer nele como meu único, não há nenhum outro meio, e suficiente, eu não preciso de mais nada, Salvador na minha vida, eu vou para o inferno. Então depois dessas duas coisas, eu preciso o quê? Confiar. E o que é confiar aqui? É se entregar totalmente em submissão. Essa é a diferença dos demônios. Por quê? Porque o que Tiago nos diz? Você é crente? Muito bem. Até os diabos são. Até o diabo é. Até Satanás é crente. Por quê? Porque ele crê que Deus existe. Ele crê que Deus é Deus. Ele sabe quem ele é. Ele o reconhece como Senhor e Salvador. Mas ele não confia em Deus. Ele não se entrega a Deus. Então ele desobedece. E por isso Tiago diz, você crê em Deus? Você é crente? Muito bem. Até os demônios são. Creem que tremem. Creem e estremecem. Agora, prove para mim que você crê em Deus através das suas obras. Porque as obras não salvam. Quem salva é a fé. Mas aquele que tem fé demonstra isso com obras. As obras, elas são a evidência de que a pessoa realmente tem fé em Deus. Então, eu sei quem é Jesus. Eu aceito que ele é, sim, o meu Salvador e o Senhor da minha vida, que eu necessito dele. E eu me entrego totalmente a ele e eu digo, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Me ensina a fazer o que é certo e aceitar que aquilo ali é certo. Fala comigo e me ajuda a aceitar e obedecer aquilo que o Senhor quer de mim. Então, quando eu faço essas três coisas, eu digo com certeza, eu tenho fé. Porque eu sei quem é Jesus. Eu reconheço que ele é o único e suficiente Salvador. E eu me entrego totalmente a ele, para fazer o que for a vontade dele. E a fé nas Escrituras? Algumas pessoas dizem que no Velho Testamento não era pela fé, era pela lei. E a fé foi apenas no Novo Testamento. Só que o que nós vemos? A palavra fé, apesar dela aparecer a palavra apenas 2 vezes no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 9, versículo 15, 16 e 19, e em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, apesar dela aparecer a palavra fé, dela aparecer apenas essas 2 vezes no Velho Testamento, nós temos em todo o Velho Testamento palavras como crer, confiar e esperar por diversas vezes e que significam a mesma coisa. Então, da mesma forma, eles estão falando de fé, só que usando outras palavras, crer, esperar, confiar. E isso ele fala, por exemplo, de Abraão. Quando Abraão esperou no Senhor, Abraão confiou no Senhor, significa que Abraão teve fé. Inclusive, nos é dito que Abraão creu que mesmo que ele sacrificasse Isaac,
Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac. Então Abraão creu na ressurreição. Abraão creu que depois da morte há uma saída. E Abraão creu que mesmo que ele morresse, ainda havia esperança. Então isso fez de Abraão amigo de Deus. Não foi Abraão ter obedecido regras, mas foi Abraão ter crido em Deus, ter confiado em Deus. Ao contrário do que se pode pensar, os homens e mulheres do Antigo Testamento não foram salvos por outro motivo, senão pela fé nas promessas da graça de Deus. E isso nós vemos em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11 vem falando sobre uma lista de pessoas do Velho Testamento que tiveram fé. Nós vemos, por exemplo, vamos ver aqui. Olha só a quantidade de pessoas, eu nem vou ler tudo, vou só falar sobre algumas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Então vemos, olha, Noé recebeu a mensagem de Deus, que Deus mandaria um dilúvio. Noé nunca havia visto chuva. Nos é dito que ainda não havia chovido sobre a terra. Apenas um vapor subia da terra e isso era suficiente para o crescimento das plantas. Era água suficiente para as plantas. Então aquela população não tinha visto chuva ainda. E Noé, pela fé, acreditou no que Deus tinha dito, sem precisar ver. Então obedeceu. Então veja, a fé de Noé foi evidenciada através da sua obediência. Noé não obedeceu para ser salvo. Noé obedeceu porque teve fé que seria salvo, que viria um julgamento e que nesse julgamento ele seria salvo. Por isso ele obedeceu. Então as obras, elas são evidência da fé e não são. E a fé não é a fé que é a causa da obra. Eu obedeço, então por isso eu tenho fé. Eu tenho fé e por isso eu obedeço. Não sei se deu para entender. E aí nós vemos ele falando sobre Jacó, fala sobre Abraão, fala sobre Isaac, José, Moisés. Ele vem e fala sobre Raabe, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Gideão. E ele vem e fala sobre tantos outros. E aí eles dizem aqui, ele vem e diz aqui, ó. Que mais direi? Eu não tenho tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então veja aqui Hebreus 11 falando de todas essas pessoas do Velho Testamento que foram salvos através da fé. E todas essas atitudes que eles fizeram, as suas obras, foram evidências de que tinham fé. No Novo Testamento, há mais de 250 vezes a menção da palavra fé. É nele também que temos uma melhor compreensão do que ela é e de seus vários significados.
No Novo Testamento, a fé, ela foi melhor explicada, ela foi melhor compreendida pelas pessoas, mas a fé, ela está presente desde o começo da criação. E a fé na vida cristã? A origem da fé, Romanos 10, 27. A fé vem através de ouvir a pregação do verdadeiro evangelho. Ela não nasce no homem, então nós não nascemos com fé. A fé, ela é gerada no homem quando ele ouve a pregação do verdadeiro evangelho. Se ele ouvir um falso evangelho, a fé não é gerada nele. Para a fé ser gerada nele, é necessário que ele ouça a pregação do verdadeiro evangelho. Onde nos diz isso? Romanos 10, 27. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E lá tem falando sobre esse assunto. Efésios 2, 8 a 9, Atos 13, 16, Filipenses 1, 29. É Deus quem dá a fé. Portanto, ela é um dom. Efésios 2, 8 a 9. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando, como nós dizemos aqui, onde eu moro aqui no Ceará. Então, aqui ele diz assim, pela graça, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. Se a gente for estudar bem direitinho essa passagem, tanto a graça, como a salvação, como a fé, são dons de Deus. Então, até a fé que você tem para poder ser salvo, é Deus que lhe dá essa fé. E ela é gerada em você desde o momento que... Aliás, ela é gerada em você quando você ouve a pregação do verdadeiro evangelho. Nós vemos, inclusive, que a Bíblia nos diz, a vocês foi dada não somente o privilégio de crer, mas também de sofrer por Jesus. Ou seja, a vocês foram dado o privilégio de crer em Jesus. Crer em Jesus é um privilégio que nos é dado. Deus, por sua eterna graça e misericórdia, nos dá o privilégio de crer em Jesus. É Deus quem nos faz crer em Jesus. O objetivo da fé. Jesus é o alvo da nossa fé. Sua obra e sua pessoa é que é o objetivo da fé de todo cristão. Então, eu posso ter fé, aliás, quando eu tenho fé, o objetivo da minha fé deve ser Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo veio fazer, o que ele veio ensinar. Então, tudo que abrange a minha fé deve se resumir em Jesus Cristo. A evidência da fé, a verdadeira fé, produz frutos. E é o que nós vemos lá em Tiago 2. Você crê em Deus, que Deus é Senhor e tal? Muito bem, os demônios também creem e estremecem. Agora, prove para mim que você crê de verdade, crê tendo fé através das suas obras. Aí sim eu vou saber que você é salvo. Porque a sua fé, ela tem que dar frutos. Gálatas 5, a passagem vem nos ensinar algumas partes do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o amor, e ele tem várias partes, como por exemplo uma laranja. Nós temos a laranja tem vários gomos. O amor é a laranja, e os gomos são as virtudes do amor, que é paz, paciência, fidelidade, domínio próprio, mansidão, alegria, etc. A fé e as provas. Se você é um salvo, se você tem fé em Deus, você vai ser provado. E por que Deus prova a sua fé? Será que é porque Deus tem prazer em ver o seu sofrimento? Não. Mas é porque Deus quer que a sua fé seja amadurecida. Quando alguém se converte a Deus, ele tem uma fé. Quando alguém se torna um cristão maduro, e isso eu não quero dizer uma pessoa que é crente há 30 anos. Não. Alguém pode ser crente há 30 anos e ainda ser novo na fé. Por quê? Isso significa o quê? Novo na fé, ou menino na fé, significa alguém que não tem a sua fé amadurecida. Alguém que espiritualmente ainda é como uma criança, não aprendeu as coisas ainda. E por isso ele passa vez após vez pela mesma prova. Um cristão, como Deus ama os seus filhos, e todo pai que ama, ele corrige os seus filhos, e ele castiga se for preciso. Então Deus, ele nos prova para poder amadurecer a nossa fé. Como por exemplo,
Deus permitiu que os amigos de Daniel fossem provados na cova. Para quê? Para amadurecer a fé daqueles homens. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova para amadurecer a fé de Daniel. Deus permitiu que Abraão levasse Isaac até a parte mais alta do monte e deitasse ele em cima do altar do sacrifício e ainda levantasse a faca para poder sacrificar Isaac, para amadurecer a fé de Abraão. Veja que Deus não permitiu que Abraão fizesse isso com seu filho, mas ele permitiu até o último momento para que Abraão tivesse a sua fé amadurecida e quando chegasse uma outra prova, uma próxima prova, Abraão já tivesse mais maduro e mais firme em sua fé. Então, se você tem fé, você vai ser provado. É triste que hoje nós vemos muitas pessoas que às vezes estão passando por uma prova no seu casamento, por uma prova no seu emprego, uma prova no colégio, uma prova em algum canto da sua vida, em algum momento, alguma situação específica da sua vida, e essa pessoa, ela, Deus eu não aceito, Deus eu repreendo, Deus eu não quero, Deus tira, Deus isso. E às vezes não é o mal lhe atacando, é simplesmente Deus provando sua fé. E em vez de dizer, Deus eu não aceito, Deus eu não quero, nós deveríamos dizer, Deus me ajuda a passar por isso. Deus me dá forças para passar por isso. Deus me ajude a aprender a lição que o Senhor quer que eu aprenda nessa prova. O que eu estou tendo que aprender aqui nessa tribulação que eu estou passando? Qual é a lição que o Senhor quer que eu aprenda? Me ajude a aprender essa lição. Amadureça a minha fé. Me dê paciência, me dê perseverança, me dê força, me dê calma, me dê amor, me dê controle, para que eu consiga passar vitorioso por mais essa prova. E o dom da fé. Também nós precisamos entender que uma coisa é a fé que salva e uma coisa é a fé como um dom. Tipo, o que eu quero dizer? O tipo diferente de fé. Aquela fé que algumas pessoas recebem para fazer coisas sobrenaturais. Essa é um dom. É aquele dom que tem lá em 1 Coríntios. É o dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, dom de curas, dom de ensinar, dom da fé. É uma fé diferente. É uma fé diferente da fé dos demais cristãos. E algumas pessoas vão receber esse dom da fé. Outras não vão receber, mas vão receber outros tipos de dons. E o que Coríntios nos ensina? 1 Coríntios nos ensina que o Espírito Santo é o mesmo. É Ele quem dá os dons. E Ele vai dar os dons a quem Ele achar necessário. E Ele não vai dar a todos. Paulo mesmo no final ele diz, todos têm o dom tal? Todos têm o dom tal? Todos têm o dom tal? Não, não tem. Mas procuremos todos os melhores dons. E aí ele ainda diz, agora eu vou ensinar para vocês o melhor caminho. Ou seja, sabe quais são os melhores dons? São aqueles dons que vão ajudar a edificar a igreja. O melhor caminho para se procurar os dons é amar o seu próximo, como Cristo amou você, a ponto de dar a própria vida por você. Então você deve usar esse amor como base para pedir os dons a Deus. Você deve amar tanto os seus irmãos que você vai dizer, Deus, dá para mim o melhor dom que for necessário para essa situação. Tá, eu estou cercada por esses irmãos e esses irmãos passam por isso e há uma necessidade de tal coisa aqui nessa igreja, então dá para mim o dom que eu possa suprir essa necessidade que tem aqui nessa igreja. E Deus vai dar os dons às pessoas e Ele vai dar o dom diferente a cada pessoa. Por isso que Paulo nos diz, olha, a igreja ela é como um corpo. E alguns são mão, alguns são braços, alguns são os dedos, alguns são pernas, alguns são olho, alguns são nariz, mas nós não podemos todos ter o mesmo dom. Porque imagina se o corpo fosse feito totalmente só de ouvido, ou se o corpo fosse totalmente só de boca, ou se o corpo fosse totalmente só nariz. Então, teria muitas necessidades. E, por exemplo, um corpo só de nariz, um corpo só com um tipo de dom, por exemplo, vamos supor que todo mundo tem apenas o dom de línguas. Então, como que as pessoas vão precisar, por exemplo, tem o dom de intercessão? Tem pessoas que elas têm o dom de interceder pelas pessoas. Então, onde que vai estar o dom de intercessão? Onde que vai estar o dom da fé? Onde que vai estar o dom de curas? Onde que vai estar o dom de interpretação de línguas? Paulo diz, você fala em línguas, agora ore para que você possa aprender a interpretar. Você recebeu o dom de línguas? Peça a Deus agora o dom de interpretação de línguas. Então, nós não podemos, dentro de uma igreja, ter todos o mesmo dom.
Deus vai dar um dom diferente a cada membro, para que cada membro possa ser responsável por tal função dentro da igreja e assim o corpo possa ser completo. Então há uma diferença na fé, que é a fé salvadora, a fé que você crê em Cristo para ser salvo, e há uma diferença nessa fé, que é um dom específico para poder crer em coisas sobrenaturais, fazer coisas sobrenaturais. As duas são dom de Deus. As duas são presentes que Deus dá, mas há uma diferença na fé como um dom especificamente e na fé como para a salvação. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha edificado você, que você tenha aprendido mais sobre a fé. Em uma outra aula nós vamos ver a diferença entre graça e lei, graça e fé, salvos no tempo da lei, salvos no tempo da fé, no tempo da graça. Em uma outra aula nós vamos ver sobre esse assunto. Então se você gostou desse vídeo, se ele serviu para lhe edificar, eu peço que você curta aí, porque quando você curte, o YouTube percebe que talvez seja um vídeo interessante, que ele é relevante e vai poder ajudar outras pessoas, vai servir para outras pessoas. E aí eu gostaria de pedir também para você compartilhar, para que outras pessoas também possam ver esse ensino sobre a fé e possam aprender sobre a fé. Outros cristãos se tornem cristãos maduros, né? Para poder aprender as coisas básicas que todo cristão deve saber. E aí eu gostaria de pedir também para você se inscrever no canal, porque aí quando você se inscreve no canal, além do YouTube entender que o canal pode ser um canal importante, um canal relevante, que vai servir para outras pessoas, aí ele compartilha esse vídeo com outras pessoas, e aí o canal cresce ainda mais. Não peço isso para mim, mas para que outras pessoas possam também chegar aos ensinos dessas aulas, porque são ensinos importantes, são ensinos que Deus quer que nós aprendamos, nós como cristãos. E aí quando chegar um vídeo novo, vai aparecer para você uma mensagenzinha, principalmente se você apertar no sininho das notificações. Todo vídeo novo que aprender, aliás, todo vídeo novo que for colocado, ele vai ser enviado uma mensagem para você dizendo que tem vídeo novo no canal. E aí nós temos no canal, por enquanto, temos os vídeos sobre aulas básicas que todo cristão deve saber, ensinos bíblicos básicos, e temos a leitura dos capítulos da Bíblia. Às vezes tem gente que diz, eu não leio a Bíblia porque eu estou tão ocupado, eu estou tão atarefado, eu tenho tanta coisa, eu não tive um tempo para parar e ler a Bíblia. Então nós temos aí os áudios, e enquanto você faz as suas coisas, você ouve os áudios com a leitura dos capítulos da Bíblia. Nós já estamos aí chegando já na reta final, já tem alguns vídeos, nós temos até 2 Timóteo, já nós temos aí, só que eu já coloquei alguns outros e vão aparecendo aos poucos. Já vou começar agora a preparar Hebreus para vocês. Hebreus é um pouquinho grande, mas aí depois vem só cartinha pequena e depois o Apocalipse, então a gente já está na reta final. E quando a gente terminar, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Deus permitir, aí nós vamos para o Velho Testamento e vai ter também as leituras do Velho Testamento. Então eu espero que essa aula tenha sido tenha ajudado você a frutificar, ela tenha sido boa para você, tenha lhe abençoado, e até o próximo vídeo.